Bem-vinda, bem-vindo. Novo episódio do podcast da Reliscio. Hoje a convidada é Manuela Tallis Curi, astróloga e empresária. Boa tarde. Olá, obrigada André pelo convite. Muito feliz aqui de poder dividir um pouco da minha trajetória aqui com você. Que bom, fico muito feliz. Sou muito interessado na astrologia, muito curioso, um tema muito amplo. Mas antes de falar de astrologia, quer contar um pouco da sua trajetória? Sim, eu vou tentar fazer tornar um long story short aqui, né? Resumindo, onde eu caí na astrologia, né? Que é algo que eu tô dando foco agora. Eu originalmente sou do mercado financeiro, me formei na GV, trabalhei no mercado financeiro estruturado mesmo, sabe aquela coisa lobo de Wall Street, assim mesmo, trabalhando 16 horas por dia, achava 16. lindo. Não, era uma escravona. E aí, eu acabei me casando, mas antes de me casar eu já estava muito insatisfeita com esse tipo de estrutura de trabalho, porque era viver para aquilo e era muito agressivo, principalmente no ambiente para mulher, né? Eu lembro que eu tinha 20 e poucos anos e eu lembro muito disso, que eles contrataram uma menina de 35 e ela era velha, sabe? Do grupo, era deixada de lado, eu só era muito jovem, muito ainda naquela ilusão do trabalho festa, sabe? Esse era muito puxado. E aí eu acabei casando, mudei para o interior, tive uma filha, etc. E como eu morei muito tempo no interior, eu fiquei muito isolada, uma cidade muito pequena, muito pequena. Estou contando alguns detalhes que vão parecer um pouco difusos, mas eles são importantes. Eu acabei ficando muito isolada e eu acabei bebendo muito essa época. Certo? Isso é uma informação importante. E aí, virou uma questão, assim, eu falei, nossa, né? É que, na verdade, a gente fala do alcoolismo, a gente pensa numa pessoa caída sem conseguir trabalhar na sarjeta. Mas hoje a gente já está entendendo que não é isso. A pessoa que bebe todo dia é alcoólatra. Assim, a gente tem que começar a entender isso. Se você não consegue passar 2, 3 dias sem beber, o que já é muito, né? A gente deveria beber muito menos, você tem uma tendência alcoólica. Não é porque você fica totalmente disfuncional e inválido que você não tem um problema com um vício, certo? A gente tem muitos vícios hoje. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei e eu tive muita dificuldade para engravidar, claro. E aí, eu fiz uma promessa que se eu conseguisse engravidar, eu ia ficar 1 ano sem beber absolutamente nada, nem uma gota de nada. Porque muitas grávidas hoje tomam uma tacinha de vinho, uma tacinha de champanhe, eventualmente, e eu prometi que seria 0. Minha filha nasceu prematura, ela parou de mamar cedo. Então, no último mês da minha promessa, eu não estava nem amamentando, já tinha minha filha, tudo, mas eu cumpri isso à risca. À risca. Por que eu contei tudo isso? Porque a partir do cumprimento dessa promessa e de assumir essa responsabilidade e ir até o fim com ela, eu passei por uma experiência extremamente transformadora. Assim, isso realmente, essas coisas que a gente vê, alguns rituais das igrejas, ou católica, ou às vezes de outras religiões, é que as religiões elas são muito ligadas a rituais, né? Mas qualquer ritual, eles têm um poder em si mesmo, quando você se priva de algo para algo maior. Que se chama sacrifício, né? Exatamente. Para mim foi um belo de um sacrifício. E aí, a partir disso, passou um tempo e tudo começou a mudar a partir daí. Por isso que foi tão importante, sabe? Quando eu consegui abrir mão de um prazer muito grande para mim, de um vício, para algo maior, sabe? Para algo que trazia responsabilidade, eu senti que a vida começou a me trazer outras responsabilidades. E aí eu tive uma experiência extremamente transformadora, assim, foi psicodélica sem psicodélicos, né? Que numa noite, assim, eu entrei num processo de ressignificar uma situação da minha infância, né? Um trauma, etc. E aí foi aquela catarse, choro e tal. E na manhã seguinte, eu fui fazer treino no Parque de Ibirapuera. E aí, quando eu cheguei no parque, o personal estava lá com meu marido e eu estava com a minha filha, também era pequenininha, tinha uns 2 anos nessa época. Arrumando as coisas, assim, comecei a olhar, de repente, assim, como eu consigo traduzir em palavras é que um raio atingiu a minha cabeça. E eu senti literalmente a minha consciência sair do corpo e ir para um outro lugar. Uau. Só que eu estava de manhã no parque, assim, não era uma não estava num ritual de ayahuasca, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Te estava perguntando isso. Na noite anterior você Nada não fez de psicodélicos, okay. não, mano, estava na minha casa. Okay. E eu estava assim, estava indo dormir
E aí eu comecei a pensar muito sobre um assunto e eu tive que sair do quarto, fiquei chorando a noite inteira, né? Ressignificando. A criança, quando ela passa por algum trauma, a cabeça dela ela é muito... ainda... O sonho e a realidade ainda são muito turvos. Então, você só entende algumas coisas que você passou quando você é adulto. Então, eu pude revisitar isso porque eu tive a minha filha. Né? Eu consegui ressignificar algumas coisas porque eu olhava pelo olhar dela agora e conseguia perceber a inocência, como eu não tinha culpa de uma série de coisas que eu me culpava, assim, quando eu tinha 5 anos. E isso me marcou e estava travando a minha vida até aquele momento. E aí, nesse dia no parque, quando eu senti essa expansão de consciência muito grande, eu comecei a perceber a vida completamente diferente do dia para a noite. Assim, eu mudei muito do dia para a noite daquele dia, sabe? Foi muito intenso. E eu conseguia ver todas as conexões, como a vida conectava com tudo, como a minha energia era capaz de mudar a coisas distantes de mim, essa coisa da física quântica, sabe? Só que de uma forma intuitiva. Eu via, percebia, mas não sabia de onde estava vindo a informação. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar tudo que pudesse me explicar essa experiência, porque ou eu estava ficando louca e eu precisava de tratamento psicológico, ou eu realmente estava enxergando a vida como ela de fato era, né? De uma forma que naquele momento parecia muito mais verdadeira, e até hoje parece. E aí eu estudei muitas coisas, inclusive astrologia. Estudei energia, física quântica, os chakras, tudo, assim, sabe? O corpo energético. Até hoje eu não estou... Esse curso está fechado, mas eu cheguei a montar um curso com todo esse conteúdo que eu fui desenvolvendo. E hoje eu estou muito plugada na astrologia porque ela é um grande GPS energético. E aí foi a partir dessa ferramenta que eu comecei a me entender muito melhor, sabe? E foi nesse processo de busca. Então, assim, Uau. nossa, dei uma super volta para dizer como eu estou aqui hoje. Não, obrigado pela abertura, são coisas muito íntimas, né? Também de vulnerabilidade, do alcoolismo, não é fácil falar destes temas, então obrigado por Imagina, não, é que senão a história perde sentido, né? Se não tem a dor e o amor junto. Verdade. Já escreveu um livro? Não. Poderia? Eu adoraria, quem sabe, no futuro. Bom, a astrologia é muito ampla, né? Tem vários tipos de astrologia, não tem uma só que é a mais comum, a ocidental. E qual você mais estuda e aprofunde? Então, hoje o que eu estudo mais, assim, todas são válidas, tá? Não tem nada assim, porque tem astrologia védica, que inclusive os signos mudam e tudo mais. Todas são linguagens que identificam esses movimentos energéticos, tá? Então, assim, hoje eu tô me aprofundando muito no que eles chamam de astrologia uraniana, que é uma astrologia muito moderna, que considera asteroides, planetoides que foram descobertos recentemente. Então, você não tem só os planetas que a gente conhece, né? Do Sol a Plutão. Plutão é um planeta, a Lua é um planeta, o Sol é um planeta na astrologia, né? Então, é considerado muito mais coisas. E que casa muito, é uma evolução, entre aspas, da astrologia tradicional. Tropical, alguns chamam, né? Não sabia que se chama tropical. Eu não entendo por quê. Preciso pesquisar um pouco mais, mas muita gente chama assim. Então, é mais complexa? Sim. Porque engloba, são mais planetas, mais galáxias, universos, mundos. Sim, são mais elementos que é como se você tivesse... antigamente a gente tinha aquela televisão com poucos pixels, pouca definição. Agora você tem quando você traz esses elementos e uma série de outras coisas, você tem mais definição, sabe? Uhum. Você consegue ser mais específico no que realmente vai acontecer, nas características das pessoas. Antes de ir em profundidade nesta astrologia que eu nem conhecia, a falar a verdade, quais outras astrologias existem? Eu conheço algumas, a Maia, sim, chinesa, a védica, são formas de interpretar, né? Eu não acredito que eu conheça todas. Eu acabei seguindo muito o que a gente conhece hoje aqui né? Que as pessoas falam, o que é um ariano? Eu comecei com isso, né? E aí dei uma flertada só para entender também. A gente tem o calendário maio, que também traz previsões assim, não exatamente astrológicas, mas de personalidade também, né? Formas de você entender, tentar ler o ser humano através da data de nascimento e o lugar dele no tempo e espaço, né?
E esta que é a mais conhecida, que é a tropical, quando nasce? Não, olha, muito difícil dizer, porque assim, tem registros de muito antigos, assim, coisa 9.000 anos antes de Cristo, tá? Uau. Assim, começo da evolução do homem na história, né? O começo da história, não a pré-história. O começo da história, em alguns monumentos, etc., você já tem constelações gravadas, você tem várias construções alinhadas com constelações, com estrelas, com cosmos. Então, eu acho que muitas pessoas acreditam que é uma tecnologia que a gente herdou para além desse planeta, sabe? Que isso foi ensinado por pessoas de fora, vamos dizer assim. Porque, de fato, é muito complexa como ciência. Ou seja, pensar que seres humanos, sem a tecnologia, milhares de anos atrás, conseguiram entender perceber tudo isso, né? E começar a fazer essa ligação. E, assim, tem nesses registros, tem cerâmicas, tem gravações nas paredes de planetas e posições e etc. Por exemplo, de Urano. Urano foi descoberto, sei lá, não tem 200 anos, sabe? Acho que até menos. Então, no máximo isso. Acho que foi... Não, na verdade tem um pouco mais, acho que é 1700. Mas que seja, sabe? Estou falando de 9.000 anos atrás. E aí você vê os planetas, as estrelas, as constelações com informações que eles não tinham acesso. Eles nem conseguiam enxergar. Entendeu? Então, uma ideia da astrologia é que cada pessoa nasce com características baseadas no momento quando nasceu, no lugar onde nasceu, pela influência de todos esses planetas, né? Sim. Que é muito fascinante, nos dá também a impressão que somos poucos influentes. Mas, na realidade, é só um imprinting inicial, porque depois as nossas escolhas contam muito. Sim. Então, qual é a relação entre a importância de um signo e a nossa personalidade, a nossa essência? É assim, ó. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Você imagina aquela mandala astrológica, né? Redonda, com... Mapa astral. Isso, Sim. o seu mapa astral de nascimento. Imagina aquilo, né? Imagina ele assim, deitado horizontal. Aí você vai nascer com aquelas características e com aquelas energias dentro de você. Só que essas características, elas têm várias oitavas possíveis de manifestação. Desde uma oitava muito baixa, muito densa, até muito alta e muito elevada. E é nesse andar do mais para baixo, mais para cima, que existe o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Vai ser muito difícil que não aconteça, muito difícil não, sempre... Se tem um eclipse acontecendo no seu sol, alguma coisa vai acontecer que você vai ser obrigado a se reenxergar e se observar o seu eu, sua personalidade, mudar traços da sua personalidade. Se você é uma pessoa que já está numa oitava muito alta, isso acontece de uma maneira muito fluida, muito tranquila. Se você está numa oitava baixa, você está uma porrada da realidade, entendeu? Então, é no andar dessas oitavas de evolução da consciência que existe o nosso livre-arbítrio, mas que alguma coisa vai acontecer naquele tom, com aquelas cores, vai. É a intensidade que muda. Que interessante. Então, o que você está nos falando é que o nosso papel, a nossa liberdade está em trilhar estas oitavas. Podemos ir em baixo, podemos ir em alto, e isso vai mudar muito de como reagimos, como vivemos, o que é um imprinting inicial. Sim, e aí, assim, é mais profundo ainda. Teve dentro de uns estudos que a gente estava fazendo, até foi super interessante, que a gente pegou um mapa, todo marcado por questões de poder e de dinheiro, e de uma pessoa, assim, que tinha condições de, nossa, assim, ser um líder, sabe? Só que tinha um aspecto lá muito difícil, de enrosco familiar. E a pessoa não estava conseguindo manifestar tudo aquilo porque ela estava super presa à parte negativa do mapa. Então, muitas vezes, aquilo, você tem é como se tivesse aquelas ferramentas. Só que você está muito... Você tem as fluidas e tem os aprendizados que você tem que ter, né? Todo mundo vem com coisas que tem que aprender. Você está aqui encarnado no planeta Terra, amigo. Você tem lição de casa para fazer. E aí a pessoa não está querendo fazer a lição de casa...
não está aprendendo o que ela precisa aprender e ela fica rodando em círculo. Em vez dela estar vibrando e aproveitando outras fluidezes, ferramentas, possibilidades, elas estão ali. Era só ela conseguir colocar um pouco menos de energia e entender, brigar um pouco menos com a realidade, que ela poderia manifestar coisas muito maiores, entendeu? Uhum. Essa coisa que você falou de ir em círculos é o oposto de evoluir, que é conseguir ir em oitavas maiores, né? Isso, exatamente. Onde fazer um super esforço às vezes é fundamental. Sim. Ou seja, não acontece todo naturalmente. Precisamos nós fazer algo, né? Sim, a gente precisa saber para onde a gente quer ir, né? Uhum. Sobre essa coisa do mapa astral, tem agora não sei se lembro muito bem, mas o que é? Um polo sul, um polo norte? Dentro do mapa astral, mapa. A gente pode chamar assim, não é exatamente assim que chama, mas é assim, você tem, o que seria, o que eu estou entendendo que você está chamando de polo sul, é o fundo do céu, que vem falar do passado, da família, de... às vezes aprisionamentos que a gente tem, são coisas que nos puxam assim para baixo. E o meio do céu é o que você veio realizar, é a carreira, são seus dons, poder, a decisão. Porque tem isso no mapa, né? Cada um tem em uma casa diferente, não é? Sim, isso é uma casa. Assim, o meio do céu, o fundo do céu, são casas astrológicas. Mas que cada uma é tem diferente. Um signo, sim. Exato. E pode ter planetas ali. Exato, exato. Porque tem um astrólogo que me falou que nós precisamos seguir o Polo Sul. Não, agora eu já entendi. Acho que você está falando do nó do norte e o nó do sul. Desculpa pela linguagem. Imagina, não tem problema. Eles têm uma energia muito parecida com isso que eu te falei, do fundo do céu e meio do céu. É assim, o nó do sul, na verdade, é o que a gente veio muito carregado. A gente já dominou, até exacerbou aquela energia. E a gente tem que, na verdade, andar para o nó do norte, que são as energias que a gente veio realizar, assim, que a gente precisa desenvolver, sabe? Então, os signos que estão nessas pontas, nesse eixo, são muito importantes. Se tem planetas ligados a essas pontas, também são super importantes. Interessante. E a dualidade que você falou entre família e realização, poder, carreira, é a casa quarta e a 10ª. Sim, né? Perfeito. Muito interessante. E como podemos fazer? Cada pessoa pode fazer para ter um mapa astral. Você faz esse trabalho? Sim, eu leio, eu traduzo, né, para a pessoa um mapa. É muito legal, assim, juro, é um sonho que eu tenho. Não sei se eu vou poder realizar isso nessa vida, mas é algo que eu gostaria que as pessoas soubessem, assim, que viesse ensinado das escolas. Porque é uma ferramenta que cada vez mais se comprova tão eficaz, principalmente para a gente entender e ter empatia pelas pessoas. Então, não é só assim você chegar num astrólogo e ele ler para você. Lógico, hoje é o que nós temos. Mas é algo que você deveria saber um pouco, ter um mínimo ali, até para você conseguir absorver com mais profundidade o que o astrólogo vai te falar, entender melhor aquilo e conseguir se gerir melhor e entender os outros. Por exemplo, eu criei uma empatia pelas pessoas depois que eu comecei a mergulhar nesse conhecimento. Porque, por exemplo, tem amigas minhas que eram assim... Antes eu julgava um pouco, nossa, materialistas e tudo mais. Gente, a pessoa é totalmente dominada por touro, capricórnio e virgem, sabe? São signos de terra. Então, ela tem muita dificuldade de entender o abstrato, sabe? E a matéria, e ao mesmo tempo, ela também tem muito poder de materializar as coisas. Tudo vai para o concreto, não fica só aquelas pessoas viajandonas que não realizam, sabe? Então, pessoas que têm, sei lá, um Marte muito forte, aí você entende que a pessoa, às vezes, ela vai ter arroubos de nervosismo, de impulsividade, e aí você passa a ter mais compreensão e entendimento, porque você entende do que a pessoa é feita, né? E consegue, assim, até nas empresas tem muita gente que faz esse trabalho de pegar, ver o mapa e saber, essa pessoa não vai servir para isso. Na empresa mesmo? Sim, empresas, tem pessoas... né? Eu tenho um professor meu, não sei se ele faz ainda esse trabalho, mas ele já fez, de pegar, assim, os candidatos finais e ver o mapa, sabe?
E daí ele conseguia identificar, não, para essa pessoa é muito melhor para essa tarefa, para aquilo, sabe? Eu tenho um amigo muito querido, vou enviar este vídeo a Stefano, é italiano, mas espero que com a tradução consiga, que ele me iniciou um pouco a astrologia. Ai, que legal! Sim. Que legal! E eu descobri tarde, com 25, 26 anos. Não é que não sabia antes, mas antes era mais uma coisa de superstição, Sim. sabe? Aquela coisa que se lê pequena na revista, algo de telenovela. Mas entendi que é muito potente. Como você falou, ajuda a entender, conhecer as pessoas e a si mesmo, para mim. Sim. Não, para mim, por que eu acabei, assim, de tantas as coisas que eu estudei, por que eu acabei mergulhando muito profundamente na astrologia? Porque foi o que assim, eu tinha muitos drives, eu tinha muitos desejos, muitas coisas que eu tentava abafar por causa de crenças familiares, do passado, etc. E aquilo não soltava da minha cabeça. Assim, eu acabava voltando para aquele lugar. E aí, quando eu olhei meu mapa, eu entendi tudo. Assim, por isso que isso é tão difícil para mim. É isso que eu preciso trabalhar. É isso que eu preciso realizar, sabe? E aí as minhas escolhas começaram a ficar muito mais alinhadas com o meu propósito, sabe? Eu entendi que eu estava realmente fazendo uma escolha que ia ser boa para mim, sabe? E até foi curioso como eu acabei essa coisa da astrologia, foi até aí também que eu comecei a acreditar muito nesse mundo das vidas passadas, porque em 2019, não faz muito tempo, tá? 2019. Eu não sabia nada. Começou nada. em 2019 esta... Pois é. E aí, foi depois desse processo, de toda essa história que eu te contei, eu fiz até esse eu pulei, mas eu fiz um dos surtos, eu fiz uma exposição de arte, assim, em 5 meses eu pintei 44 quadros e expus numa super galeria em São Paulo, que veio esse poder de realização, sabe? E eu falei, gente, de onde veio isso? Eu consegui ver que eu tinha uma coisa da arte muito forte, etc. E aí, eu marquei com uma astróloga, era abril de 2019. Em janeiro eu comecei a ter um surto, eu falei, eu preciso ver o que está no meu mapa. E aí, eu falei, putz, é só em abril. Bom, quando chegou abril, eu já entendia tudo. Assim, eu já estava com o mapa lido, já. Porque eu comecei a estudar e, assim, eu lia uma frase, estourava um livro na minha cabeça. Eu fazia 1000 conexões, começava a vir outras informações, sabe? Então, a sensação nítida que eu tinha é que eu não estava aprendendo, que eu estava lembrando. Interessante. Então, você acredita ter vivido outras vidas? Sim, eu acredito nisso. Para mim, a minha experiência me comprova isso com muita clareza. Assim, os desejos, os sonhos que eu tive. Eu sou brasileira, meus pais não falam inglês. Quando eu era criança, eu sonhava em inglês. Uau. E aí, quando eu acordava, eu não sabia falar mais. Uau. Era uma coisa muito maluca. Eu tenho essa sensação que eu vivi num lugar onde falava a língua inglesa e eu nunca fiz. Eu só estudei o inglês da escola, que era muito precário. E eu falo super bem, assim. Eu peguei muito rápido o inglês, sem estudar muito, sabe? Então, essas coisas, no fundo, você está lembrando uma outra coisa. E o que explica, né? Senão você já ter vivido aquilo. E como você explica viver em várias vidas? O que é que vive em várias vidas? A consciência. A consciência. A consciência. Sua alma. Uhum. A gente, assim, são palavras que limitam, né? Mas esse conjunto de informação que você carrega, que são suas experiências. E hoje você está tendo essa experiência nesse corpo como Andréa. Eu estou tendo como Manuela. Mas para mim hoje, né? Cada um, né? Eu não tenho aqui como provar por A mais B isso. Mas o que eu acredito hoje, né, com o meu set de conhecimentos e experiência, é que a gente tem muitas oportunidades de ver muitas experiências. Tanto que, assim, você vê as crianças, o tanto que elas aprendem, elas já sabem algumas coisas, parece que tem uma memória celular ali, sabe? Mas é verdade também que esquecemos. Acho que é um famoso autor da antiga Grécia ou da antiga Roma que falava esta coisa, que... O véu do esquecimento. Né? Sim. Porque, de fato, esquecemos. Como você esquecia do inglês quando nasceu. Sim. Inclusive, as crianças não falam palavras. Então, acontece que quando nascemos, esquecemos. Sim. Na parte consciente, esquece. Como funciona essa dinâmica? Então, assim, não é um assunto, assim, uma temática que eu tenho super, ultra, master propriedade. Eu já estudei bastante isso, mas, assim, trazendo
esse disclaimer de que, Tá assim, bom. eu tô quase como uma semileiga aqui, falando. Mas eu entendo que assim, eu vou até repetir um pouco de um curso que eu fiz, uma palestra, com um doutor que chama Dr. Bruce Lipton. Ele é bem conhecido, ele é autor best-seller, ele é o pai da epigenética. Eu vou usar a explicação dele, que foi muito boa. O que ele fala é o seguinte, que tem a consciência e a memória, ela fica no campo, ela não é material. E aí, quando você encontra um corpo ressonante com uma história e paz, etc., com a sua vibração, ela incorpora no corpo, e aí você nasce. Ele falava, eu tenho isso gravado dele explicando isso, de que, na verdade, você é o broadcast, você é a transmissão, e o corpo é a antena. E ela está agora enviando e recebendo através deste aparelho, mas você pode dar um upgrade no aparelho. Interessante. E cada alma, cada consciência é única? Sim. É um ponto, aí juntando com outros conhecimentos, assim, eu tudo estou, né, trazendo muitas coisas que eu li, que cada um é um ponto no tempo e espaço, é como se fosse um pixel, vai? Não é exatamente isso, mas assim, é uma dobra no tempo e espaço que representa um ponto de vista. Então, é como se a gente fosse tudo uma coisa só, e eu acho que o jeito mais fácil é assim, cada um é um neurônio dentro de um sistema maior, né? Tem muitas visões que entendem isso, que, na verdade, nós somos o cérebro do planeta Terra. O planeta Terra é um corpo, um ser, ele tem pulmão, ele tem veias, né? Os rios, etc. E nós somos o cérebro. A gente está meio precisando de tratamento psicológico, né? Nesse momento. O planeta Terra está meio psicótico. Mas cada um representa esse ponto de vista, sabe? Cada um é uma historinha ali que forma um todo. E para o universo como um todo, como se os universos estivessem podendo, ao mesmo tempo, viver milhares de experiências. A gente só pode viver essa. Mas como universo, né? Como rede, o grande criador, a consciência cósmica, ela consegue viver tudo que cada um está vivendo através de nós. Tem essa visão também. Interessante. Voltando à astrologia, lembro da vez que um astrólogo me fez a mapa astral. Me perguntou claramente o horário de nascimento. Sim, então, super importante. Eu perguntei às pessoas da minha família, e a que tinha mais segurança era minha mãe e minha avó. Só que elas lembravam horários diferentes. 1 hora de diferença. Que dia quanto tempo tem de diferença? 1 hora. Muitíssimo. Não, mas muitíssimo. E dá para saber, sabia qual é a verdade? Com acontecimentos. Exato. O astrólogo começou a me fazer algumas perguntas. Sim. E, em base à minha resposta, falou, não, você é 59. 13, 59. É isso mesmo. Tem aplicativos que fazem isso hoje. Ah, sim? Você vai falando... Eu tenho um aplicativo que eu tenho que ele faz. Você vai fazendo você dá um espaço, né? Ó, eu acho que a pessoa nasceu entre esse e esse horário. E aí ele vai... Data de não sei o que aconteceu algo importante. Vai. Eu testei comigo, né? Eu sei a minha hora. Ele deu com 5 minutos de diferença. Uau, mágico. E se por curiosidade, você? Qual que é você? Isso agora testa a sua intuição. É difícil, porque o mapa, ele não é assim. O signo solar... É só uma pequena parte de todo, E aí ele tem o ascendente junto, assim, eu preciso às vezes eu acerto, mas eu preciso de mais tempo, sabe? A pessoa... E às vezes, sabe o que confunde também? A pessoa fala, nossa... com certeza a pessoa tem muitos gêmeos. Aí você abre o mapa, não tem nada de gêmeos. Mas você tem uma casa 3 forte. Aí você tem um Mercúrio, sabe? Então, são tantas coisas que vão puxar por uma energia que é difícil, sabe? Mas o signo é importante, é muito importante. O Sol? Muito. Muito. Super, é a sua noção de eu, e é o que você quer buscar, onde você brilha, o seu brilho pessoal. Bom, te falo, eu tenho o Sol na 8ª casa, Por quê? Tá, é profundo. Isso é profundo, é verdade. E a 8ª casa, que casa é? A 8ª casa é a casa de Escorpião, por exemplo. Você olha muito no olho. Sim. Assim, muito direto. Você meio... Mas é que... Aí eu vou te contar por que eu faço isso. É diferente. Eu vou já te explicar astrologicamente. Por que acontece?
o escorpião, ele é cirúrgico, né? E muito... Ele não doura a pílula, ele não faz volta, é assim, é preto no branco, é direto e reto. Então, quem tem um olhar muito forte, assim, ou tem um ascendente no escorpião, ou tem um sol, ou você tem o sol na casa de escorpião, então você vai puxar essas características também. É também escorpião, estava a casa da transformação? Sim, é a casa regida por escorpião, né? Então, toda a temática de morte e renascimento, sexualidade, tabus, dinheiro, poder, tá nessa casa. Economia circular, transformação, sim, né? Sim, transformação. Reciclagem. Aí é uma mistura de 8 com 11. Que a casa 11 é a casa de aquário. E aquário pensa muito... É o oposto a leão, né? O leão, ele olha para o brilho pessoal. E o aquário, ele abre mão. Ele não olha tanto para si, não dá tanta importância para si. E ele vê a importância dele estar integrado numa rede que funcione. Então, é um pouco de 8 com 12, com 11, sabe? Meu sócio, João Batista, é aquariano? Aquariano. Ah, ótimo. E ele se dedica muito à causa, à empresa, aos outros. Isso é muito aquário. Sim, a minha filha é aquariana, meu pai também. Eu adoro essa energia. Então... E qual que é o seu sol? Vamos lá. Casa 8. Casa 8 e o sol é Libra. Ai, que dia você nasceu? 24. Ai, pertinho de mim. Eu sou libriana também. 27 de setembro. E sabe que meu pai é 27 de setembro e nós estamos em uma outra astrologia que eu conheci relativamente recentemente, de origem judeia, que pega os anjos. Você conhece? Não. Nossa, uma viagem Ai, eu gigante. adoro essas viagens. Percebi. Eu estudei um pouco da Kabbalah. Sim, outro conhecimento super legal. E lá eu arrisquei de ficar louco. Sabe que falam, os cabalistas falam que quem estuda a Kabbalah sozinho se arrisca de ficar louco. Ah, é? Por isso eles aconselham de estudar em um grupo, com um mestre. Mas eu me aventurei sozinho nesta viagem, me encontrei um mestre italiano e ele fez um chamado Livro dos Anjos, onde divide o ano em grupos de 3 ou 4 dias. E cada grupo tem um anjo ou arcângelo. Arcângelo? Arcanjo que rege aquele signo. Eu e você somos regidos? Certo, regidos? Somos regidos pelo mesmo. Sim, muito próximo. Muito que próximo. É qual? Agora te deixo com curiosidade. Ai, meu Deus! Não, mas te vou enviar depois, porque não lembro todas as características. Mas uma coisa que nós gostamos é aparecer. Estar no palco. Eu gosto. Assim, eu tenho coisas em leão, né? Então, o leão tem essa energia também, puxa um pouco para isso também. Mas eu me sinto um pouco assim, de... Eu gosto... Tem uma descrição, mas ao mesmo tempo tem um prazer, sabe? Nisso. E, como ele fala, é muito importante para nós. Ou seja, precisamos... Se na vida várias traumas, várias coisas, limitações, nos deixaram de lado, em desparte, em segundo plano. Não, nós precisamos estar, porque temos muito que a dar e nós realizamos assim, em um podcast com milhões de visualizações. Ainda não, um dia. Quem sabe? Mas é uma característica nossa. E... então, a 8ª casa é do escorpião, transformação, dinheiro, sexualidade, heranças. Inclusive, uma outra coisa muito importante, morte, transformação. Uma coisa muito interessante é que a 8ª casa é oposta à segunda. A segunda é o dinheiro pessoal e a 8ª é o dinheiro de um banco, por exemplo. Né? Então, é isso, compartilhar o dinheiro, né? Na verdade, não é exatamente compartilhar. Tem, mas não é tão sobre isso. É mais sobre a gestão conjunta do dinheiro. Por exemplo, o seu dinheiro com a sua esposa, a herança, administrar, né? Por exemplo, se você tem pessoas que têm, sei lá, muitos planetas na 8, etc, tal, um meio de sair em escorpião, tem a ver também com você ser um gestor de banco, sabe? Essas grandes fortunas e tal. E a 2, ela fala do seu dinheiro, mas ela fala muito mais sobre os seus talentos e a sua forma de ganhar dinheiro. Como você... Aquele primeiro passo para você sobreviver, sabe?
terceiro chakra. Sim, sim. É terceiro chakra. Não, acho que o terceiro chakra, vou tentar fazer essa junção. Ele está muito ligado a prazer também, né? Mas segundo, o prazer. O Que é o sexual? O terceiro plexo solar. É o plexo solar que, do meu entendimento limitado como um todo, acho, nestes assuntos complexos. É a capacidade, o poder pessoal da pessoa ir no ambiente e pegar a comida, ou seja, neste sentido do dinheiro pessoal. Sim, entendi. E você, que signo é? Então, eu sou Libra. Claro. E aí eu tenho... Mas eu tenho muito Sagitário, tenho ascendente Sagitário. E Lua... Mas o que eu ia te comentar, que eu acho que é curioso, assim, pra a gente vai entendendo as complexidades do mapa. Você pergunta, nossa, mas você também olha assim. Sim, é mas eu não tenho nada de Escorpião. Eu tenho Netuno no ascendente. Ascendente é o seu corpo. Tudo que está muito próximo ao seu ascendente, né, para quem fuça aí o mapa, você vai incorporar muito forte. Está no corpo da pessoa aquilo. E o Netuno, o que é? Ele é uma névoa. E ele muito mutável. Então, eu tenho uma facilidade incontrolável, assim, eu não controlo isso, dependendo da pessoa que eu tô, assim, se você vai me olhar firme, eu vou olhar firme. Se a pessoa desvia o olhar, assim, é que normalmente eu olho no rosto das pessoas, mas eu já não vou olhar igual. Aí, se a pessoa fica de braço cruzado, aí eu começo a ficar assim, sabe? Se a pessoa fala palavrão, eu falo um pouco mais de palavrão. Eu não consigo controlar, sabe? Essa coisa do Netuno, de você mimetizar com a pessoa, sabe? Também uma ótima técnica de comunicação, de inteligência emocional. Então, depois eu descobri que pode ser isso também, mas uma técnica de venda. Sim, mas eu assim, desde criança, desde pequenininha, assim, sabe? Aí eu tô com um grupo de amigas, aí eu vou me moldando, eu tô com as roupas, vai usando umas roupas, eu viro um camaleão, assim, sabe? Eu tô ali perfeito, você não nota a diferença. Aí eu tô num outro grupo, você me vê assim, não, agora vamos tirar daqui e vou colocar pra cá. Diferente. Essa é a característica do Netuno. O Netuno, ele tem muito isso, sabe? Porque o seu Netuno fica no meu ascendente. Na casa do ascendente. Okay. Não é só... Então, aí aqueles detalhes de astrologuês. O ascendente é a linha. Se ele tá muito longe da linha, ela quase ali na casa 2, não tanto. Se ele tá muito próximo da linha, faz diferença a posição onde tá. Aí aquilo incorpora no corpo mesmo, assim, você não... Então, os planetas que estão perto do ascendente são muito... Não, você tem um Marte no ascendente, a pessoa tem muita força, muita impulsividade, briga com as pessoas, provavelmente. Assim, você tem que estar muito bem dominado, isso. Entendeu? Então, assim, é muito curioso. Eu sou Libra porque o meu Sol está... Como é esta coisa? Agora não estou lembrando. Por que nós somos librianos? Porque quando a gente nasceu, o nosso Sol está no signo de Libra. Ok. É uma coisa do Sol. E a primeira importância é o Sol, né? Ele é um dos mais importantes. Mas assim, o Sol, Lua e Ascendente são extremamente importantes. Lua e Ascendente. Então, que ascendente eu sou? Vamos ver se... Eu preciso saber sua hora, deixa eu ver. Mas eu já sei. Calma, eu vou te falar. Deixa eu só... Áries. Não é Áries. Não é Áries. Calma. Peixes. Não. Não é? Capricórnio. Capricórnio? Ascendente. Mas calma. Mas por quê? A partir do Sol você Libra, sabe... na casa 8. Sim. Aí, o anterior, na casa 7, vai ser Virgem. Oposto a Virgem, Peixes. Não, é oposto, mas é Capricórnio. Peixes... Nossa, acho que não tem como. Depois eu mostro. A não ser... Porque você nasceu na Europa, né? Sim. É porque aí na Europa... É oposto. Não por isso. Não. Porque as casas no Brasil... As casas astrológicas, elas são muito... elas não variam tanto de tamanho. Na Europa muito. Às vezes tem uma casa gigante. Exato. Então, talvez por isso. Mas é uma coisa de interpretação? Não, isso é assim. Tem linhas que eles usam as casas iguais. Linhas de pensamento. De interpretação. De técnicas. E aí, se a pessoa usa casas iguais, cada casa tem 30 graus, não tem como. Se tá na casa 8,
A sua casa 7 vai cortar em virgem, o opositor virgem é peixes, seu ascendente é peixes. Seria isso. Entendeu? Não tem como fugir disso. Então, só que como as casas, como provavelmente claro. você viu numas casas... Sim, as minhas são diferentes de tamanho, bem diferentes. É. Casa muito pequena e casa muito grande. Então tá. E casa pequena, mas a sua filosofia de interpretação da astrologia é com casas iguais? Não, Diferente? é que no Brasil, casas diferentes. Isso faz muita diferença. E é preciso, essa se chama o Plácidos, é uma das técnicas que usa isso. Eles, o eixo, às vezes, né? Você tem a mandala aqui, essa aqui é o meio do céu. Na Europa, você vê, às vezes, muito inclinado. No Brasil, é menos. Okay. Então, assim, se você faz mais ou menos... Por exemplo, onde está o sol? Em que casa que está? Eu já consigo fazer. Já me surpreendeu essa coisa que do signo você sabia o signo na casa. Mas como na Europa, eles têm essas diferenças muito grandes. Já percebi uma pessoa, assim... que a casa 2 parecia quase a casa 4, assim, era quase um quarto, muito gigantesca. E aí engole sai dentro da casa, você tem 3 signos muitos, assim, sabe, tudo interceptado. Eu na oitava tenho, acho, 4. Também Vênus está na oitava, na minha. Tá. É grande, e a segunda também. Mas a segunda quase não tem planeta, acho que tem na segunda aquela que tem algum problemas, como se chama aquele sim, que é Saturno? Não é um planeta, é como aquele outro polo que te falei que Nodo Sul? Polo, Nodo Sul, mas não é lá. É um outro elemento importante, agora não estou lembrando. Quiron. É uma dor, é um trauma. Exato, na segunda. Tá. Você já sentiu o abandono da família? Sim, tá. De criança chorava muito, me sentia muito abandonado. Que não tem era a ver abandonado. com isso. Não, mas é o sentimento. Mas me sentia. Quiron na 2 pode trazer muito sentimento de abandono. Exato. Faz parte, estou sanando. A gente podia abrir aqui, a gente ia fazer uma análise. Eu adoro ver. Seria muito bacana. Eu já fico curiosa, assim. Claro, entendo, porque vira um pouco uma obsessão. Meu amigo que te falei, mencionei antes, é obsessionado. Que ele ficou em fases da vida da astrologia diferentes. Então, a primeira era da astrologia tropical, depois ficou obsessionado com a chinesa. Essa eu não conheço nada, praticamente. E aquela também é muito interessante. E também eu me pergunto como é possível que filosofias e ideias tão diferentes batem nelas. Agora não lembro se é céltica, astrologia céltica. Conhece? Não, também não conheço. Mas existe, sim, né? Sim. Exato. Lá cada dia é um dia com um nome. Eu lá sou que viaja muito. Nossa, eu viajei muitíssimo na minha vida. Sempre viajando. Então, como cada camada traz uma verdade, né? Isso para mim ainda é muito intrigante, porque parecem coisas extremamente desconectadas, né? Tem outra técnica, né? Imagina os maias, e de repente tudo se converge. É como se fossem as línguas, né? Se você ouve italiano, para quem fala chinês, é completa... Nossa, não tem nada a ver. Mas os significados... Só que a gente está falando a mesma coisa. Então é um pouco isso, sabe? São linguagens. É muito interessante, nunca pensei, já pensei muitas vezes, pode imaginar, sabendo o que fazemos na Relixo, da importância de colocar educação ambiental nas escolas. Nossa, sim. Mas você está certa também nesta parte da astrologia, porque de fato nos dá muitas ferramentas para nós entender e entender os outros. Sim, não, é algo que... E assim, tem que vir da infância, sabe? Porque, por exemplo, você falou dessa questão ambiental para as crianças. A minha filha, ela é um outro ser, assim, e eu vejo isso... Dessa educação que vem das escolas, ela é preocupada, é um negócio que pega na... Ela tem 9 anos, tá? Ela é bem novinha. Ela vai ficar assistindo, eles ficam falando... Agora eles estão num programa lá falando sobre a água, a importância da água e tal. E ela fica preocupada. Ela, mamãe, e a ilha do lixo? Que história é essa que tem uma ilha de lixo? Não, a gente não pode jogar lixo. Não quero usar canudo. E não sei o quê. Então, assim, esse mesmo... É muito legal, né? Essa mesma conscientização que não existe para ela. Isso para mim também, ela acabou pegando muito da gente. Eu não consigo, mesmo que a pessoa fale, pode jogar o lixo orgânico com o reciclável, porque aqui não separa. Eu não consigo, eu faço 2 cestas. Você? Não consigo jogar Parabéns. junto. Quando eu vejo aquela meleca da comida, eu lavo, tá?
Assim, a caixa de leite. Você é amiga das Verdes Marias. Pois é. Então, e sabia que eu penso nela? Eu peguei, às vezes isso aconteceu já, de pegar a sacolinha no supermercado e falar, ai, se elas tiverem aqui, elas vão dar bronca. Mas eu tenho uma preocupação, assim, e eu vejo que minha filha não consegue, assim. Esse é o lixo da meleca, da comida, do resto de comida. E lá eu tenho um sítio que lá a gente tem uma composteira. Então, assim, não pode jogar um alumínio, não é assim, tem que ser super preciso, senão não vai ficar lá, né? E aí, eu vejo assim que para ela é algo muito natural, não é algo que eu tive que aprender, né? A gente teve que aprender isso. Olha, porque nós temos que reaprender uma coisa diferente. Ela já aprendeu o certo. Exato. E o ruim quando a gente tem que reaprender e mudar, assim, tem que mudar hábitos, cultura, é muito mais difícil. É mais difícil. Então, muito bom. E você já ensinou a crianças astrologia? Porque não é fácil, né? Não, eu tô tentando ensinar um pouco a minha filha, mas ela já percebe. Foi tão engraçado essa vez, que ela era bem mais nova, ela tinha 7 anos, 6 para 7. Aí meu marido é escorpião com ascendente gêmeos. E aí, papai, ela perguntando, qual que é o seu signo? Qual que é o seu ascendente? Qual que é não sei o quê? E aí, meu marido falou, não, eu sou escorpião. E seu ascendente, papai? Eu falei, ele nem sabia. Não, o ascendente do papai é gêmeos. Ela parou, olhou. Você tem... Como é que ela falou? Você é de muitos amigos, você tem muitos amigos, mas você não é fácil não, hein? É exatamente gêmeos, cheio de amigos, só que não é fácil. Né? Assim, eu escutei esse lado do escorpião. Então, assim, eu já vejo que ela absorve muita coisa, assim, eu nem ter, de fato, parado para ensinar, sabe? Inclusive são fases diferentes, muito interessante, porque também como aprendemos nas fases da vida. Eu acho que a escola muitas vezes nos ensina muitas coisas intelectuais em épocas onde não precisamos daquela parte. Sim, nossa, exato, obrigada. Então imagina ensinar astrologia de forma manual, com a arte. Sim. E depois... Nossa, e é tão simbólico. E aí cada criança vai poder se entender naquele processo. É tão terapêutico, sabe? Imagina. E eu acho que essa questão do bullying, que é um super assunto ainda, né? Ainda estamos lidando com isso. Eu acho que isso ia ajudar a diminuir muito, porque você ia entender do que o seu amiguinho é feito. Ele é mais tímido, ele tem todos os planetas ali embaixo, ele não é extrovertido, o dom dele é outro. Nossa, sabe? Isso eu tenho todo em alto, embaixo praticamente nada. Isso significa mais introvertido ou mais extrovertido? É mais extrovertido e é o seguinte, quem tem muito planeta para cima é assim, ó, pensa na roda de pé, assim, né? Você tem todos os planetas aqui em cima. Gravidade, puxa para baixo, certo? Não é fácil se manter em cima, porque a energia te puxa para o fundo do céu. Então, quem tem muito planeta em cima, tem muita coisa para realizar, sabe? Realizar. Primeira pessoa de realizar. Exatamente. Tem muita coisa para fazer para os outros. São pessoas que vieram resolver menos, assim, tem um tom, tá? Não é totalmente isso, mas tem um tom de menos BO pessoal e de vir... a jornada de evolução vem muito para construir para os outros. Não para os outros, assim, para o externo. Não o trabalho interno, sabe? Tem trabalho interno também. Não, eu já fiz muito, não é que terminei, acabei, mas fiz muito trabalho interno sobretudo para entender, e ainda faço. Sim. Mas agora, finalmente, agora que sou mais projetado para realizar algo de claro, Sim. porque tentei várias coisas e não deu certo, agora com o Realismo está dando certo, eu me sinto mais tranquilo, que não preciso mais resolver estes BO internos muito, porque tem esta parte que me realiza, me completa. E aí o que acontece? Até esse professor fala, isso é para poucos, e para poucos se manter lá em cima. Então, assim, é como se você tivesse uma responsabilidade, assim, sabe? De realizar, sabe? E não é fácil, porque você tem uma tendência a voltar para o fundo do céu e ficar no conforto, sabe? Então, tem essa coisa de sempre estar saindo da zona de conforto e realizar. E aí, deixa eu te falar, você falou 24 de setembro, né? Sim. Esse ano,
já tá acontecendo para você. Muita coisa vai se concretizar que você tá plantando faz muito tempo. Muito tempo, sì. Si stanno concretizzando. Te falo una, chegou finalmente uma pessoa que está cuidando da tecnologia da Reliscio. Que legal. Que eu estava buscando faz 10 anos. Nossa, eu ia falar assim, coisa assim, de mais de 10 anos que você está plantando. Ou seja, imaginava, desejava, queria esta pessoa no time da Reliscio criar comigo e com João Batista esta empresa faz muito tempo e finalmente... E é interessante porque ele trabalha conosco faz um ano, mas só em janeiro eu senti que ele podia ser, de fato, um sócio da empresa. Por que tudo isso? A gente não consegue... É isso que é muito maluco, que as coisas acontecem nesses tempos, sabe? Isso também é muito legal de você ler o mapa astral, porque às vezes está super ansioso com o processo. E assim, amigo, não é agora. Sabe? Isso dói, E às vezes, assim, às vezes eu pego mapas que falam, é agora, você não deixa essa oportunidade passar. E aí a pessoa também tem um pouco mais de coragem e de segurança de, não, agora eu vou apostar nisso. Porque às vezes a oportunidade passa, vem um ciclo, um eclipse, um trânsito super favorável, e a pessoa assiste o cavalo selado e o cavalo vai embora. Entendeu? Porque é aí que estão as nossas escolhas. Os movimentos vão vir, mas você precisa agir. É muito interessante, porque então o que você está falando é que é importante nós entender este imprinting inicial. Não sei se imprinting se entende. Acho bom, acho uma boa descrição. As palavras inglesas no Brasil não são muito utilizadas, né? Tem uma palavra em português essa impressão. Impressão, esta impressão inicial que nos condiciona muito. E depois temos que acompanhar o movimento dos planetas que vão a nos influenciar sempre. Sim. Ao longo da vida. E todo esse conhecimento, como você o divulga? Olha, aí vai entrar na minha jornada de evolução pessoal. Que eu tô assim, como eu tenho um problema com a dispersão, né? Isso está dentro da minha jornada. Muitas coisas, e agora eu estou num processo, porque esse ano é um ano de... Sagitário, desculpa, agora, Sagitário tem a capacidade de um objetivo... Então, sim, mas ele é um signo mutável, então, assim, ele traz objetivos, só que eu tenho muitos signos mutáveis no mapa, então isso muda bastante. E aí, esse ano é um ano muito importante, pessoal que está ouvindo, que Vamos pedir às Verdes Marias de compartilhar este vídeo. Sim, minhas queridas! O que acontece? Elas ouvem, eu tenho uma comunidade, elas ouvem sempre minhas previsões. A gente está muito agora no momento de fins e começos. Esse ano é super sobre isso. Tem muitos planetas em Áries, muitos ciclos se fechando e abrindo. Então, assim, é hora da gente decidir e dar, sabe, primeiros passos, começar as coisas. E agora, juntando com o que você me perguntou, eu tô num processo, assim, eu parei muitas coisas, eu cortei muitas dessas coisas que eu estava desfocada, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu vou voltar a ter uma vida na internet melhor, que eu estava um pouco parada com isso, sabe? Eu tenho outras coisas da vida particular, empresas que eu tenho que observar e cuidar e tal. Mas eu gosto muito dessa parte da astrologia e eu quero tornar isso... Eu tenho um Instagram que tem conteúdos lá, mas não tá nem perto do que eu gostaria. Tá bem, sabe, feito nas coxas, assim, neste momento. Qual é o seu Instagram? É meu nome, Manuela Telescuri. E aí eu quero começar a colocar mais conteúdos. Eu já estou nesse processo de organização, que é esse primeiro passo, entendeu? Então, assim, se eu posso dar um conselho para quem tiver, observa os processos que estão... As decisões que você precisa tomar, você não precisa saber o processo inteiro. Esse que é o grande dificuldade, porque assim, você tem que plantar semente. A semente não parece com a planta, nem um pouco. Se você bobear, você olha a semente, você não sabe nem do que é. Só que tem que plantar e tem que ter coragem de dar esse primeiro passo, sabe? Mesmo que esse primeiro passo não se assemelhe em nada com o alto da montanha. Isso as pessoas erram muito de... Eu olho para onde eu quero chegar, né? O alto da montanha, só que o começo da jornada é muito distante daquilo. E aí a pessoa se frustra, sabe? Só que o legal é você chegar lá, né? Então, agora tem que ter esse ímpeto, essa até ingenuidade, sabe? De começar, assim, se abrir para o novo. Então, é a hora de cada um. Quem tiver com algum projeto,
objetivo de vida, é um momento extremamente favorável, com muito quanto energético para começar, sabe? Aquela virada de página, aquele projeto que você quer tirar do papel. Assim, aproveita esse mês de abril, é assim, o purê disso daí, sabe? Então, é tanto um mês e um período. Esse episódio vai online daqui a 2 semanas, então a segunda Temos parte... ainda tempo. Ou vamos a colocar hoje, vou pensar. Mas, enfim, então, um momento para concluir ciclos. Sim. Relacionamentos, tudo, trabalhos e novas histórias. E partir para o novo. Como entendemos quando terminar algo? Ou que parte de nós precisamos ouvir, observar, sentir? Eu acho que é... Eu vejo muito no meu mapa... Eu olho o meu mapa todo dia, praticamente. Então, aquilo já me diz muita coisa e aquilo eu começo a captar os sinais com mais clareza, porque eu já vejo alguns sinais ali. Só que independente, tem horas que eu me desconecto disso também, até para eu conseguir sentir a vida sem tanto olhar por esse prisma. E tem coisas que gritam na nossa cara, a gente só precisa estar micramente aberto a perceber, sabe? Os ciclos, quando eles chegam ao fim, igual ao ciclo das árvores, né? Quando cai, a folha tá podre. Você não consegue enxergar que o negócio tá podre? Que tem bolor? Então, muitos desses ciclos... Às vezes está assim na nossa vida. Tá ultra desgastado e você tá pegado naquilo, querendo ressuscitar a banana morta, a banana podre, sabe? Que você pode compostar, você pode transformar em algo, mas precisamos fazer essa transformação. Exato. Não comer a banana podre. Joga na composteira e aduba uma nova árvore. Exato. Né? Muito bom, muito bom. Essa comunidade que você mencionou, Manuela, é aberta ao público? É pagamento? Sim, é gratuita? não. Como funciona? É um grupo no WhatsApp. Uau, já quero me inscrever. Sim, todos os dias eu coloco lá para vocês. Uau. Um áudio super curto, não passa de 3 minutos. Que você grava? Que eu gravo, eu acordo de manhã e eu olho, eu gravo na hora, assim, que é o que eu sinto também, sabe? E a energia do dia. E por que não colocar isso no Instagram? Pois é, esse é o meu objetivo nos próximos meses. Não, amanhã. Pois é, você não sabe. A minha vida é tão louca com essas outras demandas que eu tenho, filho e marido e trabalho. Você já grava, Manuela. Eu sou chato em empurrar as pessoas a fazer. Você me falou, tá coragem, certíssimo. Força. Então, já faz isso. Vai no Instagram e fala ao grupo. Fala, pessoal, hoje é aqui, esse é o link. A pessoa curte, assiste. Então... Não, a Clara da Verdes Marias também, óbvio. Ela falou, mas por que você já manda todo dia? Por que você não grava? Eu falei, gente, mas é que gravar é outro trabalho. Mas eu vou começar isso, assim, eu gravei hoje o primeiro, olha só. Mas isso, sim? Eu vou começar a colocar, porque assim, é sempre melhor a gente começar com passos menores e ir crescendo. Eu vou começar a colocar a energia do final de semana no Instagram. E aí eu vou aumentando para a energia da semana. Aí todo dia. Então, a coisa de aparecer, por quanto você não me parece que tem problemas em aparecer, e também no seu arcanjo, que é o mesmo meu, é o oposto. Fala para isso, né? Precisamos, porque recebemos energia nisso, nós realizamos. Mas pode ser que no começo gravar pela manhã, quando ainda não está arrumada, tudo isso pode ser um complexo. Mas pode colocar uma arte que é muito simples a mudar, só com o nome do dia, sabe? Sim. E só muda o número. Então, amanhã é dia 9 de abril, a arte com a voz de você falando. Então, você sabe, olha isso, já me deu uma boa ideia. Olha só. Que é um primeiro step. Depois, sim, depois já vai evoluindo. Olha, já gostei dessa ideia, hein? Vou ver quanto tempo você vai demorar e já vou me inscrever lá no canal. Não, no canal. Sim, no é um grupo no WhatsApp, chama Wake Up Drops. Ok, como uma pessoa que está assistindo, como a gente faz pode deixar o link aqui embaixo e já chega direto no grupo. Uau, sim. Fantástico. Então, aqui embaixo na descrição vamos colocar o seu Instagram e este link para o grupo. Perfeito. Algo mais? Não. É isso. Já é um prazer você divulgar, também assim. faz consultorias sim. a pagamento para mapa astral? São consultas online, a pessoa recebe a gravação, porque é muito conteúdo, e duram cerca de 1 hora. A pessoa pode, ou tanto para o mapa de nascimento, trânsitos, muitas vezes as pessoas vêm com questões, né?
Assim, ai, tô me separando, Relacionamento trabalho. é o que mais, né? É o que mais tem. Sempre. Relacionamentos é o que mais tem. E E não aí, falamos nada de relacionamentos. Quem Pois sabe que vai é. ser um outro episódio. Quem sabe de um seu podcast. Pois é, ia ser Onde você me ótimo. convida a falar da economia circular, do meio ambiente, da sustentabilidade. Manuela, o tempo voou. Sim. Foi muito bom, muito O tempo obrigado. tá passando muito rápido. E até a próxima. Até a próxima, obrigada.